Olá, Marcelene Lemes aqui, professora de Física, e hoje vou resolver essa questão com você. Comando da questão quer saber qual que é a posição do anel que surgirá uma corrente elétrica induzida. Então, essa questão, ela traz aqui um anel condutor que se desloca com velocidade v constante aqui para a direita, e nós temos também um campo magnético uniforme. Então, entrando na página, como eu sei que é entrando na página, porque é um xizinho, e quando você vê um X, você vê o rabo da seta, vê o campo magnético entrando como se estivesse entrando aqui na tela do celular, na nossa folha, tá bom? Então, de acordo com a lei de Faraday, só terá corrente elétrica induzida se o fluxo magnético for variável. Então, tem corrente elétrica se o fluxo for variável. E você tem fluxo variável se o anel ele se deslocar ou entrando ou saindo do campo magnético, porque esse campo magnético ele é uniforme. Analisando a posição 1. Na posição 1, nós temos ele nessa posição. Se ele deslocar um pouquinho para a direita, ele vai vir mais ou menos nessa posição. Então, tá vendo que entrou dentro do campo, então variou o fluxo magnético. Se variou o fluxo magnético, tem corrente elétrica. Posição número 2. A posição 2, ele já está dentro do campo magnético uniforme, ele continua se deslocando dentro do campo magnético uniforme, então significa que não teve variação do campo magnético, então não teve corrente elétrica induzida. E na posição número 3, nós temos aqui o anel saindo do campo magnético, então ele varia o campo magnético dentro do anel, e se varia o campo magnético dentro do anel, tem corrente elétrica induzida. Então, posição 3, você tem corrente elétrica induzida. Ó, macetinho para você decorar. Se tá entrando ou saindo, tem corrente elétrica induzida. Se move dentro do campo uniforme, não tem corrente elétrica induzida. A alternativa correta, letra C. Então, na posição 1 e posição 3, você terá corrente elétrica induzida. Se gosta desse tipo de exercício, siga meu canal, curta, que eu sempre trago exercício de física para você.